cérebros, impressões cerebrais e mesmo pensamentos, explica grande número de fatos observados e que permaneceram inexplicados até agora. Por exemplo, em um teatro, em uma soirée musical, etc., tendes diante de vós 50, 100 mulheres mais ou menos atentas. Fechai vosso olhar e vosso pensamento sobre uma delas, projetai vossa vontade com insistência, não decorrerão alguns minutos sem que ela se volte e vos dirija seu olhar. Atribui-se essa coincidência ao acaso? Sim, com muita frequência, sem dúvida, mas não sempre. O êxito depende dos operadores e dos pacientes. Outros casos, estais em correspondência irregular com uma pessoa simpática, não é raro que vossas cartas se cruzem, porque tendes pensado ao mesmo tempo com idêntica intenção. Estais à mesa, conversais, levantais uma questão, fazeis uma reflexão, veja só, eu ia dizer isso mesmo, responde-vos vossa mulher, vosso marido, vossa irmã, vossa mãe, que tiveram a mesma ideia precisamente no mesmo instante. Se, ao passardes por uma rua, dizeis de vós para vós, oxalá não me encontre com o senhor fulano de tal, um instante depois é justamente ele que vem cruzar convosco, pressentiste. Ou então supondes reconhecer determinada pessoa em uma outra, e 5 minutos depois encontrais essa mesma pessoa. Falais a respeito de certa pessoa, ei-la que chega. Daí o provérbio, falar no mal. Acabamos de citar numerosos exemplos. Até o presente atribuíam-se todas essas coincidências ao acaso, explicação simples, banal e burguesa, que abre mão de toda e qualquer pesquisa. Há casos de leitura de pensamento que não são devidos à sugestão mental. Os leitores atentos já puderam assinalar diversos desses casos neste capítulo. Eis aqui um exemplo muito curioso desse gênero observado em 1894 com uma criança, pelo Dr. Guintardi, e comunicado por esse sábio, com todas as garantias de autenticidade. 80 A Sociedade de Medicina d'Angers, Ludovico X é uma criança de menos de 7 anos, viva, alegre, robusta e dotada de excelente saúde. Ela é absolutamente indene de qualquer tara nervosa. Seus pais igualmente não apresentam nada de suspeito sob o ponto de vista neuropatológico. São pessoas de bom humor que nunca passaram pelos dolorosos transes da vida. Na idade de 5 anos, entretanto, essa criança parecia caminhar pelas pegadas do célebre Naldi. Querendo sua mãe, nessa época, ensinar-lhe a tabuada de multiplicar, percebeu, surpresa, que ele a recitava tão bem quanto ela. Dentro em pouco, Bebé, entusiasmando-se, chegava a fazer, de cabeça, multiplicações com um multiplicador formidável. Atualmente basta ler-lhe um problema tomado ao acaso em uma compilação qualquer, para que ele dê imediatamente a solução. Este, por exemplo, se pusessem no meu bolso 25 Fr 50, eu ficaria com 3 vezes o que tenho, menos 5 Fr 40. Qual a soma que tenho? Apenas termina o enunciado e Bebé, sem mesmo ter tempo suficiente para refletir, responde: 15 Fr 45, o que é exato. Vai-se em seguida procurar no fim do livro, entre os mais difíceis, este outro problema: o raio da Terra é igual a 6.366 km, achar a distância da Terra ao Sol, sabendo que ela corresponde a 24.000 raios terrestres. Exprimir esta distância em léguas. O Bambino, com a sua vozinha gaguejante, dá, igualmente sem hesitar, esta solução, que é do compêndio: 38.196.000 léguas. O pai desse menino, envolvido em outras preocupações, não tinha prestado às proezas do filho mais do que uma relativa atenção. Acabou, entretanto, impressionando-se com o caso e, como é um tanto observador, ao menos em virtude de sua profissão, não tardou a notar que, primeiro, o menino pouco escutava, e algumas vezes absolutamente nada, da leitura do problema. Segundo, a mãe, cuja presença é uma condição expressa do bom êxito da experiência, devia sempre ter, sob os olhos ou em pensamento, a solução pedida. Donde concluía que seu filho não calculava, mas adivinhava, ou para dizer melhor, praticava, com relação à sua mãe, a leitura do pensamento, resolveu, pois, certificar-se disso. Em consequência,
pediu a senhora X para abrir um dicionário e perguntar a seu filho qual a página que tinha sob os olhos, e o filho respondeu imediatamente: é a página 456. Estava certo. Repetiu 10 vezes a experiência e 10 vezes obteve idêntico resultado. Eis, portanto, que o bebê se transforma de matemático em feiticeiro, digamos adivinho, para não ofendê-lo. Mas a sua notável faculdade de vista dupla não se exerce unicamente com relação a números. Marque a senhora X com a unha qualquer palavra em um livro, o menino, questionado a esse respeito, nomeia a palavra sublinhada. Escreve-se qualquer frase em um carnê, por muito longo que seja, basta que ela passe sob os olhos maternais, para que o menino, interrogado, mesmo por um estranho, repita a frase, palavra por palavra, sem demonstrar pela fisionomia que realizou um tour de force. Nem mesmo é necessário que a frase, o número ou a palavra estejam fixados no papel, basta que se achem bem nítidos no espírito da mãe, para que o filho opere a sua leitura mental. Mas o triunfo principal de bebê está nos entretenimentos de salão. Ele adivinha, umas após outras, todas as cartas de um baralho. Indica, sem hesitar, o objeto que esconderam as suas ocultas, em uma gaveta. Se lhe perguntar o que contém uma bolsa, mencionará até o mais insignificante dos objetos que aí se encontram. Onde a criança é sobretudo admirável é na tradução das línguas estrangeiras. Acreditar-se-ia que ele compreende claramente o inglês, o espanhol, o grego. Ultimamente um amigo da casa lhe perguntava o sentido desta charada latina, lupus correbat sine pedibus suis. Bebê saiu-se da dificuldade com aplausos gerais. O nome de pequeno prodígio estava em todas as bocas. Bem se vê que há muitas distinções a estabelecer nesses estudos. A leitura de pensamentos é aqui feita sem sugestão. Os fenômenos sugestivos são produzidos pela penetração da ideia do experimentador no cérebro do sujeito. Logo, para que houvesse sugestão, no caso de que nos ocupamos, seria preciso constatar da parte da mãe certa concentração psíquica, certo grau de querer, indispensável ao sucesso da experiência. Ora, a leitura do seu pensamento realizava-se muito frequentemente a seu mau grado. Toda a medalha, com efeito, tem seu reverso. Quando o bebê ficou em idade de aprender seriamente a ler, sua mamãe, que se consagrara a essa tarefa, constatou, não sem mágoa, que sob sua direção seu filho não fazia progresso algum. Tudo adivinhando, não exercitava nem seu discernimento nem sua memória. Foi mister dispensar-lhe 1000 cuidados engenhosos para levar o barco a bom porto. Ao tempo em que eu estudava com o maior cuidado esses casos de transmissão de pensamento, recebi a seguinte carta de um leitor dos Anales, que parece em absoluto justificar as reflexões precedentes: permitireis a um leitor assíduo trazer ao vosso conhecimento um caso interessante de telepatia de que fui muito recentemente testemunha. No mês passado, dezembro de 1898, tinha eu sob os meus cuidados uma senhora idosa, que chegara ao último período de uma doença aguda. Dia a dia o seu enfraquecimento aumentava, conquanto guardando ela intacta a sua inteligência, e foi mesmo na véspera de sua morte que sobreveio o fenômeno seguinte: visitara eu a minha doente pela manhã. Ela raciocinava perfeitamente, suas faculdades cerebrais de modo algum haviam diminuído. Cerca de 11 horas da manhã, encontro um amigo com o qual converso sobre diferentes coisas. Em dado momento, esse amigo me diz: procuro uma casa para alugar, a fim de nela passar a primavera. Poderíeis dar-me qualquer informação a respeito? Confesso que não, respondi-lhe eu. Vós, empreiteiro de construções, podeis estar mais bem informado do que eu nesta matéria. Nesse momento, estávamos absolutamente sós e ninguém podia surpreender a nossa conversação. É que, acrescenta o meu amigo, a casa em que mora a senhora P, a minha doente, me conviria muito. Que pensais do seu estado? Dizem que ela está mal. Ainda pode viver por muito tempo, quem sabe, respondi evasivamente. Em todo o caso, ela dispõe de um arrendamento que se transfere para os seus herdeiros. Em caso de falecimento é indiferente, esperarei ainda alguns dias, procurarei depois o proprietário. Ficou apenas nisso a nossa conversação.
Não se tratou mais nem da doente nem da casa, e sei que o meu amigo não falou a ninguém de seus projetos no correr do dia. Ora, por ocasião da minha visita da noite, a enfermeira da senhora P. me disse: doutor, a nossa enferma divaga, ou, pelo menos, delirou cerca do meio-dia. Perguntou-me se ninguém tinha vindo ver a casa, com o fim de alugá-la. Aliás, acrescentou ela diversas vezes, tenho um contrato de arrendamento, que querem comigo, e foi só. Nada absolutamente compreendi, ajuntou a enfermeira. Nem a criada, nem qualquer outra pessoa, das que convivem com a enferma, teve conhecimento dos projetos de meu amigo, por conseguinte, a própria enferma não podia conhecê-los, nem ter a intuição deles por meio do mundo exterior. Fiquei e ainda estou convencido de que a senhora P, unicamente por ação telepática, percebeu nossa conversação da manhã. Foi a hora em que eu estava com o meu amigo que ela delirou. Foi o único delírio que teve e morreu no dia seguinte à noite, antes que alguém soubesse dos projetos de locação do meu amigo. Passou-se isto a 13 de dezembro último. Retive bem o fato, assaz curioso em si mesmo. Lendo esta tarde vosso artigo dos últimos análises, imaginei que ele poderia interessar-vos. Eis porque tomei a liberdade de vô-lo comunicar imediatamente. PS. É pessoalmente a vós que eu remeto este documento. No caso que tenhais a intenção de publicá-lo, ser-vos-ia reconhecido se me guardasseis o anonimato. Doutor Z. Eis aqui um outro caso de observação, que se parece muito com o precedente. Carta 38, no mês de abril de 1874, em Belmonte La Ferriere, Nievre, dava eu, em companhia de minha esposa, os meus cuidados à minha mãe que contava 72 anos de idade. Passávamos, minha esposa e eu, todas as noites no quarto de minha mãe, pela manhã, íamos para nossa casa onde estávamos o tempo suficiente para fazer a nossa toilette e voltávamos imediatamente para junto de minha mãe, a quem uma camareira guardava durante esse tempo. A casa em que morávamos era muito grande e os 2 quartos, de que vos falo, estavam ambos situados no primeiro andar, cada um, porém, em uma das extremidades da casa e separados um do outro por 4 quartos e um grande hall onde se achava o patamar da escada. Certa manhã, estando minha mãe agonizante, não a queríamos deixar, e ela insistiu para que fôssemos um instante ao nosso quarto. Estávamos, minha mulher e eu, muito emocionados e falávamos a respeito da morte iminente de minha mãe e dos parentes próximos que já havíamos perdido, no número dos quais estava um de meus irmãos, capitão de artilharia, morto 2 anos antes dessa época. Eu não conservava recordação alguma material e palpável desse irmão. Recolhera minha mãe os diferentes objetos pertencentes a ele, dragonas, cruz da Legião de Honra, espada, etc., e, entre outros, um chicote da época em que ele estava na escola politécnica ou em Metes, tendo um grosso cabo de prata com um troféu de armas em relevo. Há muito tempo que eu desejava esse chicote, mas não ousara jamais pedi-lo à minha mãe, sabendo quanto apego tinha ela às relíquias do filho morto. Falei sobre isso à minha esposa que me dissuadiu de dizer o que quer que fosse a respeito, à minha mãe. Não fora esta conversação ouvida por ninguém, achando-se fechada a porta de nosso quarto, bem como a do quarto de minha mãe, disse-vos que distância separava nossos quartos, acrescento que minha mãe estava à morte, hidrópica, em seu leito, incapaz de mover-se. Não poderia ter nos ouvido, nem ela, nem qualquer outra pessoa, e ninguém lhe podia ter comunicado as palavras trocadas entre mim e minha mulher. Voltamos ao seu quarto. Ao abrir a porta encontramos minha mãe em seu leito onde a havíamos deixado, quase agonizante. Antes que eu tivesse tido tempo de lhe perguntar como estava, disse-me ela em voz muito débil: Luiz, desejas o chicote de teu irmão? Faço-te presente dele, está guardado na última gaveta de minha cômoda, guarda-o, será uma dupla recordação, de teu irmão que lhe tinha muito apego e de tua mãe que vai morrer. Ela fez um grande sinal da cruz e exalou o último suspiro. Tal é o fato de que fui emocionada testemunha, como bem podeis compreendê-lo. Eu vô-lo comunico, atestando-vos a sua absoluta veracidade, usai-o como vos parecer melhor. Minha esposa, testemunha do que sucedeu, assina comigo esta carta, para certificar-lhe a exatidão. Fulpurai Castelo de Malpeire, Brionde, Alto Loire.
Fui testemunha de tudo, que meu marido acima vos expõe. C. Fulpurai. O Sr. Cromwell Varley, célebre eletricista, construtor do cabo submarino lançado entre a Inglaterra e os Estados Unidos, conta 81 o seguinte caso de comunicação mental, procedendo a estudos sobre a faiança, respirara eu vapores de ácido fluorídrico, que me causaram o espasmo da glote. Fora seriamente atingido e sucedia-me frequentemente ser despertado por um ataque espasmódico. Haviam-me recomendado que tivesse sempre à mão éter sulfúrico, para respirá-lo, que assim teria imediato alívio. Recorri a ele umas 6 ou 8 vezes, mas o seu odor era-me tão desagradável, que acabei por me servir de clorofórmio. Colocava-o perto do meu leito e, quando tinha necessidade de servir-me dele, voltava-me para cima, em uma posição tal que, desde que se produzia a insensibilidade, eu tombava de costas deixando cair a esponja. Uma noite, entretanto, ao cair sobre a cama, retive a esponja que permaneceu aplicada à minha boca. A senhora Varley achava-se em um quarto por cima do meu, tratando de uma criança doente. No fim de alguns instantes voltei a mim, vi minha esposa ao alto e eu próprio deitado de costas, com a esponja sobre a boca, na impossibilidade absoluta de fazer qualquer movimento. Por esforço de minha vontade, fiz penetrar em seu espírito a clara noção de que eu corria um perigo. Ela ergueu-se, sob uma viva impressão de alarme, desceu e apressou-se em retirar a esponja. Fui salvo. Todas essas observações, que me escusaria de tê-las multiplicado tanto se não se tratasse de uma demonstração tão nova, tão discutida e tão importante, provam, a saciedade, a realidade da ação psíquica de um espírito sobre outro. Por vezes, essa transmissão psíquica vai até produzir sensações físicas, materiais. Eis, como exemplo, um caso bem curioso, narrado na obra sobre as alucinações telepáticas, pág. 325, ao qual já temos tantas vezes recorrido. É ele devido à senhora Severne, de Brantwood, Inglaterra. Levantei-me em sobressalto. Senti que recebera violento golpe na boca. Tive a nítida sensação de que havia sido golpeada e que escorria sangue por baixo do meu lábio superior. Sentada na cama, tomei um lenço, amarrotei-o e comprimi-o, à guisa de tampão, sobre o lugar ferido. Segundos depois, retirando, surpreendeu-me não ver traço algum de sangue. Só então reconheci que era absolutamente impossível haver-me qualquer coisa ferido, porquanto eu estava em minha cama e dormia profundamente. Refleti, pois, que simplesmente acabava de sonhar. Mas consultei o relógio e, vendo que eram 7 horas e que Arthur, meu marido, não estava no quarto, concluí que havia saído para fazer, muito cedo, um passeio de bote no lago, pois o tempo estava magnífico. Tornei, depois, a dormir. Almoçávamos às 9h30. Ele demorou-se em voltar e notei que fora sentar-se um pouco mais afastado de mim do que de costume e que, de tempos em tempos, levava o lenço aos lábios. Arthur, disse-lhe eu, por que fazes isso? E acrescentei, um pouco inquieta, sei que te feriste, mas dir-te-ei depois como vim a sabê-lo, de fato. Disse-me ele: eu andava de bote há pouquinho, quando fui surpreendido por uma rajada de vento e a cana do leme veio bater-me na boca, recebi um golpe violento no lábio superior, fazendo-me derramar muito sangue que não pude ainda estancar. Tens alguma ideia da hora em que sucedeu isso? Deviam ser pouco mais ou menos 7 horas, respondeu-me ele. Então lhe contei o que me acontecera, ficou muito surpreendido com o fato, como também o ficaram todas as pessoas que almoçavam conosco. Passou-se isso em Brantwood, há cerca de 3 anos. Joanna Severne. A senhora Severne escreveu, em resposta a algumas perguntas: é absolutamente certo que eu estava completamente acordada, pois que levei o meu lenço à boca e comprimi sobre o meu lábio superior, durante certo tempo, para ver o sangue. Fiquei muito admirada de não vê-lo. Logo depois voltei a dormir novamente, creio que, logo que me levantei, 1 hora depois, ressentia-me ainda de uma impressão muito viva e, ao vestir-me, observava o lábio, para ver se não trazia algum sinal do golpe. Eis, de outra parte, o relato do Sr. Severne, Brantwood, Coniston, 15 de novembro de 1883. Por uma bela manhã de verão, levantei-me muito cedo, com a intenção de realizar um passeio de bote no lago.
Não sei se minha mulher percebeu quando saí do quarto. Quando entrei em água achei-a tranquila como um espelho e lembro-me que experimentei uma espécie de arrependimento ao toldar a paisagem encantadora da ribanceira oposta que se refletia à superfície do lago. Entretanto, eu pusera desde logo a flutuar a minha embarcação e, como não ventasse, contentei-me em içar as velas, para fazê-las secar e pôr em ordem o barco. Não tardou a levantar-se uma leve brisa que me permitiu navegar, cerca de uma légua, águas abaixo de Brantwood. Depois o vento refrescou. Preparei o meu bote tão bem quanto possível, para receber a lufada, mas, por um motivo qualquer, foi ele impelido para trás e parecia querer girar sobre si mesmo quando foi apanhado pelo vento. Como quisesse evitar a verga, voltei a cabeça para trás, do lado do leme, mas a cana veio bater-me na boca e me cortou profundamente o lábio. Entretanto, consegui sem demora alcançá-la e, como tinha bom vento, pude voltar a Brantwood. Depois de haver amarrado o bote no porto, dirigi-me para casa, tratando de esconder, quanto possível, o que me sucedera à boca. Tomei um outro lenço, entrei na sala de jantar e consegui contar coisa diferente a respeito da minha saída matinal. Ao cabo de um instante, disse-me a esposa, parece que estás com a boca ferida. Então expliquei o que me acontecera e muito surpreendeu-me o interesse extraordinário que notava em seu semblante. Ainda mais surpreso fiquei quando me contou ela que havia despertado em sobressalto, crente de que recebera um golpe na boca. Acontecera-lhe isso pelas 7 horas e poucos minutos. Foi precisamente cerca dessa hora que o acidente devia ter se dado. Arthur Severne. No curso das 18 primeiras edições deste livro, 1900-1906, tais observações da ação psíquica de um sobre outro espírito detinham-se aqui, malgrado aos documentos mais numerosos ainda que eu tinha entre as mãos. Depois recebi grande número de novos documentos, entre os quais sobretudo dois me parecem particularmente interessantes. O primeiro procede do Sr. Dr. H. Viry, de Poitiers, 1907. Depois de haver confirmado o caso número 1 das manifestações de moribundos, mais acima descrito pelo General Parmentier, declarando que nele se trata de sua avó, a Sra. Gertrude, que pessoalmente lhe fez a narrativa do fato, mostrando-lhe o vão da larga janela onde se passou o fenômeno, acrescenta o doutor o seguinte caso: tratava eu uma jovem parenta a cuja casa ia de bicicleta. Tinha adormecido diversas vezes com um fim terapêutico e ela se achava em relação magnética comigo. Uma tarde, regressava eu à minha casa, de bicicleta, quando, a uns 20 metros do edifício, me senti com a perna esquerda presa um pouco acima do tornozelo, a ponto de ser forçado a parar. Salto para o chão, examino a bicicleta, torno a subir, dou ao pedal 2 voltas e torno a sentir a mesma retenção causada por uma mão que me prende a perna no mesmo lugar. Vem-me a ideia de que é a mão da minha parenta, que me detém, volto-me, olho para a sua janela e vejo-a, efetivamente, com seu pai, fazendo-me sinal para voltar. Que se passou, no momento de minha partida? Puseram-se os dois à janela e seu pai lhe exprimira apesar de não me ter feito uma comunicação importante. A moça lhe respondera: pois bem, vou detê-lo, prendendo-lhe a perna. A segunda observação é devida ao Dr. Dardenne, médico em Tolosa, 1903, e tem igualmente por objeto a projeção da vontade à distância, sem palavra, nem ruído, nem contato. Eis o relato: antes de ter tido ocasião de ocupar-me pessoalmente de hipnotismo e de observar por minha conta, assistira eu, diversas vezes, a sessões públicas organizadas, para as multidões pagantes, por magnetizadores de profissão, doublés de prestidigitadores, Donato, Verbeck, Cazeneuve, Pickman, etc. Todo o mundo sabe que ao lado dos fenômenos de hipnose clássica, reproduzidos milhares de vezes por médicos do maior mérito, que definitivamente entraram para o domínio científico, não faltaram exibicionistas, como os de que se trata, para apresentarem aos seus espectadores experiências perturbadoras a seu modo telepatia, sugestão mental, etc. Trata-se, porém, de questões ainda relegadas ao ostracismo pela generalidade dos
sábios, ainda que diversos dentre eles, e não dos menores, se tenham mostrado muito abalados por certos fatos sobremodo interessantes, e que alguns mesmo, após os ter admitido como incontestáveis, se tenham retraído até encontrarem uma explicação racional para os fatos em apreço. Entre as experiências extracientíficas, uma das que mais vivamente me tem interessado consiste no que denominarei atração à distância sem palavra nem contato. Vi a esse respeito, notadamente Verbeck, sair-se maravilhosamente bem com sonâmbulos colocados no fundo da cena, voltados de costas para a sala e com os olhos vendados, que ele fazia caminhar para o seu lado, de recuo em recuo, apenas executando, com as duas mãos, gestos de atração. No curioso volume do célebre magnetizador La Fontaine encontram-se várias observações desta natureza. Eis uma das mais notáveis, em Orleans, edição de 1860, pag. 118, uma jovem chamada Branca, e que diversos médicos me tinham feito magnetizar em sua presença, ofereceu-me o fenômeno da atração em grau muito desenvolvido. Vi diversas pessoas bastante vigorosas reterem-na com força, entre outros o Sr. Danicourt, redator proprietário do jornal Le Loiret, e o Sr. de Saint-Maurice, redator do Orleanais, ambos empregando nesse ato sua inteira força muscular, com risco de quebrar os membros da moça. Estava ela distante de mim uns 30 metros. Logo que, por um sinal, eu atraí a mim, apresentando a ponta dos meus dedos e encurvando-os um pouco, Branca, que me voltava as costas, fazia esforços sobre-humanos para se desprender, não o podendo, arrastava esses dois senhores, malgrado a toda a resistência que opunham. Desde que a soltavam, ela caminhava de costas e caía em meus braços, sem sentidos. Compreende-se bem que no tempo de La Fontaine a interpretação desses fatos não podia deixar de ser errônea. Estaremos em condições, na hora atual, de dar-lhes uma explicação mais satisfatória. Talvez seja permitido duvidar-se disso. Como quer que seja, o importante seria, aguardando embora essa explicação, verificar os casos ocorrentes. Foi o que me dispus a fazer na primeira ocasião. Esta se me apresentou, pela primeira vez, em 1894. Tratava eu, então, de uma histérica, a senhorita T., com a idade de 40 anos, que me fora recomendada pelo professor Bonnet-Maison. Com o fim de tentar uma diversão e também para tentar a lavagem do estômago contra acidentes gástricos rebeldes, o eminente clínico confiara-me o cuidado, em 1889, de submeter sua doente ao uso do tubo Faucher. Como, nesse comenos, ela tivesse morrido, fiquei encarregado, desde então, de dirigir todo o tratamento, e não tardei em reconhecer que a minha nova cliente realizava o tipo do que se convencionou chamar um sujeito notável. Utilizando essas disposições especiais com o intuito de atenuar as terríveis crises que se repetiam incessantemente, fiz desde o começo, mas sobretudo em 1894, diversas tentativas de atração, cujo bom êxito foi além das minhas expectativas. Mas foi somente 4 anos mais tarde, no curso de nova série de acidentes, que tive completo campo para a realização das minhas experiências. Pratiquei-as durante a mais profunda letargia, em começo com o auxílio de um movimento das mãos, como Verbeck e como La Fontaine, em seguida somente pelo olhar. Pareceram-me elas a tal ponto concludentes, que tive a ideia de levá-las ao conhecimento do meu velho colega e amigo, professor Grasset. Aceitei de bom grado suas explicações relativamente ao que concerne à possibilidade da sugestão, por um gesto das mãos. Confesso, porém, que me foi difícil admitir que um simples olhar fosse de natureza a determinar uma sugestão. Resolvi, pois, retomar as minhas experiências em condições diferentes e mais rigorosas. Primeiro agindo sobre a paciente em letargia, através de um obstáculo material. Segundo agindo sobre ela, quer em estado de sonambulismo, quer em estado de vigília, mas depois que me tornasse invisível por sugestão. O resultado, que foi absolutamente o mesmo, causou-me admiração vizinha do espanto. Cessando de operar com as mãos, procurei experimentar apenas com o olhar, sentado em uma cadeira,
por detrás do espaldar da poltrona em que repousa doente, e em uma posição tal que me encontro inteiramente oculto, posso ficar indefinidamente nessa posição, sem que isso ceda a coisa alguma. Basta, porém, que eu projete meu olhar sobre o espaldar, para que a atração se produza logo e a paciente se precipite para o meu lado, depois de haver contornado sua poltrona. O mesmo resultado se verifica se, achando-se o sujeito em estado de sonambulismo ou mesmo de vigília, me torno previamente invisível por sugestão, com a diferença apenas que, neste caso, a enferma é consciente e se queixa energicamente de ser, a seu mau grado, atraída. Sucede, entretanto, neste caso, que ela não vai tão diretamente ao alvo, tateia para encontrar o meu corpo, quando está próxima dele, e, não sem um vivo sentimento de despeito, pergunta onde estou às pessoas presentes. Ontem eu fazia tais experiências em estado de vigília. A senhorita T estava quase encolerizada. Depois de acalmá-la, consegui fazê-la sentar-se ao canto do fogão e tomei uma poltrona defronte da sua. Ela estava com frio nas mãos e aproximava-se do fogo, tremendo. Ao cabo de um instante, olho fixamente, ela imediatamente se precipita para a frente, reclamando energicamente de que eu não a deixava aquecer-se. Aquecei-vos, pois, sim, se não me forçasseis a correr para o vosso lado. E a experiência é repetida 10 vezes, 20 vezes, até que a fadiga e a exasperação fossem tais que compreendi dever pôr um fim a tais experiências. Se quero atrair a perna ou a mão, consigo facilmente, fixando meu olhar sobre essas partes do corpo, exclusivamente. Dir-se-á que o olhar é sentido, que os movimentos das pálpebras são percebidos e que as sensações que daí resultam são as causas da sugestão. Sem dúvida, parece necessário que uma advertência qualquer, emanada do hipnotizador, chegue até a paciente. De que natureza, entretanto, é tal advertência? O que tenho constatado firma-me, de uma forma absoluta, na persuasão, em que eu já estava, de que não tinha havido erro no caso. A atração, nas condições que especifiquei, é com relação à senhorita T um fato inegável e constante. Chego, portanto, hoje às mesmas conclusões que precedentemente, com esta única apreciação a mais, a de que tenho, presentemente, quase certeza de que o que é sentido é o próprio olhar em si mesmo. O que me permitiu acreditá-lo é que um estremecimento, por vezes bastante intenso, precede imediatamente o movimento de atração. Acabei por adquirir a convicção de que alguma coisa escapava dos meus olhos para ir assaltar os centros automáticos da paciente, por intermédio dos nervos sensitivos cutâneos. Enfim, no curso das minhas experiências com o paciente desperto, quando me tornava invisível por sugestão pós-hipnótica, aproveitei a plenitude de consciência de que desfrutava a senhorita T, que é, aliás, muito inteligente, para pedir-lhe que me explicasse por que se precipitava assim, de repente, em direção a mim. Ela me respondeu textualmente: sou impelida por uma força irresistível, da qual não posso discernir nem a origem nem a natureza. Experimento a necessidade de levantar-me, devo caminhar, é necessário que vá ao vosso encontro. Essa necessidade de seguir-me é tão urgente como no momento da projeção do olhar, fascinação. Ela é um pouco menos forte, ainda que invisível. No segundo caso eu quebraria tudo. Em realidade, o que lhe é dado distinguir, de mais claro, nessa aventura que a espanta extraordinariamente e mesmo, em verdade, a humilha, é que o seu hipnotizador assim o quer, que ela se sente, malgrado seu, invencivelmente, fatalmente, sob o império dessa estranha vontade, sem que lhe seja possível explicar por que e como a coisa é assim. Em conclusão, parece-me evidente que o gesto das mãos e o próprio olhar são percebidos e sentidos pelo sujeito, mesmo à distância, mesmo através de um corpo sólido, e que disso resulta uma sugestão, na espécie, atração, sempre, seja total, seja parcial. Resta saber qual é, em semelhante caso, o traço de união entre o hipnotizador e o sujeito. Poderíamos ainda multiplicar indefinidamente esses exemplos. Quer nos parecer que os nossos leitores estão completamente edificados também, quanto à certeza da transmissão de pensamentos, de impressões e de sensações.
Admitiremos, pois, como demonstrada, a ação de um espírito sobre outro, a transmissão do pensamento, a sugestão mental, ainda que o fato seja contestado por grande número de sábios, mesmo especialistas. Assim, por exemplo, o Dr. Botey afirma que a pretensa transmissão do pensamento, a vista dupla, não poderiam existir e que tal coisa não passa de uma charlatanice explorada pelos magnetizadores. 82 Parece-nos que a falsa moeda não impede que a legítima também exista. Grande número de sábios professam a mesma negação para com essas transmissões psíquicas, especialmente na Inglaterra, onde Sir William Thomson, Lord Kelvin e Tyndall tornaram-se particularmente notáveis pelo profundo desprezo que afetavam por essa espécie de estudos. O astrônomo francês Laplace dava provas de espírito bem superior, quando escrevia, 83 Os singulares fenômenos que resultam da extrema sensibilidade dos nervos, em certos indivíduos, deram nascimento a diversas opiniões sobre a existência de um novo agente, a que chamaram magnetismo animal. É natural que se acredite ser muito fraca a causa desta ação, e talvez mesmo facilmente perturbada por grande número de circunstâncias acidentais, todavia não se deve concluir que ela deixe de existir, pelo fato de se não haver manifestado em diversos casos. Estamos tão longe de conhecer todos os agentes da natureza e seus diversos modos de ação que seria pouco filosófico negar a existência de fenômenos, unicamente porque são inexplicáveis no estado atual de nossos conhecimentos. Aí estão palavras dignas de serem meditadas por aqueles que se sentissem tentados a pronunciar aqui a palavra impossível, a outros, que temem sobretudo o ridículo, aconselham elas pelo menos a prudência na crítica. Admite-se, em física, que o éter, esse fluido imponderável, considerado como o elemento que enche o espaço, atravessa todos os corpos e que, mesmo nos mais densos minerais, os átomos não se tocam e flutuam, de alguma sorte, no éter. Esse fluido transmite, através da imensidade, os movimentos ondulatórios produzidos em seu seio pelas vibrações luminosas das estrelas, transmite a luz, o calor, a atração, a distâncias consideráveis. Que haveria de inadmissível em que, penetrando, como ele o faz em realidade, nos cérebros em vibração, transmita igualmente a distâncias correntes que invadem as nossas cabeças e estabeleça verdadeira permuta de simpatias e de ideias entre os seres pensantes, entre os habitantes de um mesmo mundo e quem sabe mesmo se, através do espaço, entre a terra e o céu? Podemos conceber que, em certos casos, em certas condições, um movimento vibratório, uma irradiação, uma corrente mais ou menos intensa, sejam projetados de um ponto do cérebro e vão repercutir em outro cérebro, comunicar-lhe uma excitação súbita, que se traduza em sensação auditiva ou visual. Os nervos se acham de tal ou tal modo abalados. Aqui, acreditar-se-ia estar vendo ou reconhecer o ente querido, de quem partiu a comoção, lá, julgar-se-ia ouvi-lo, alhures, a excitação cerebral se traduzirá pela ilusão de um ruído, de um movimento de objetos. Todas essas impressões, porém, se passam no cérebro do sujeito, como em estado de sonho. Aliás, no estado normal, não percebemos igualmente as coisas senão por uma excitação cerebral, obscuramente processada no interior de nossos crânios. O cérebro, material, localizado no crânio, é um órgão de onde emanam radiações, um foco que irradia em seu derredor, como um sino em vibração, como um centro luminoso ou calórico, e emite ondas físicas análogas às da luz, ou antes é o espírito no foco de outra espécie, mais etéreo, de natureza psíquica, que emite radiações invisíveis de grande poder e que se podem transportar a grandes distâncias. O fato da existência de uma radiação emanada do ser pensante parece necessário para explicar os fatos observados, quer proceda ela do espírito ou do cérebro. Efetua-se ela em ondas esféricas? Projeta-se ela em jatos retilíneos? Está aí em jogo a eletricidade, ela existe certamente no organismo humano e eu tive disso a prova 100 de vezes. Nada mais podemos fazer, por enquanto, do que propor a questão. Mas o fato da ação da alma à distância está presentemente demonstrado, e eu peço aos leitores que não me atribuam coisa diferente do que o que escrevi. Proponho as hipóteses explicativas, simplesmente como interrogações.
Há 100 anos a teoria da emissão era admitida, ensinada pela ciência. Hoje está abandonada e substituída pela teoria das ondulações do éter. Nada, porém, nos prova que esta possa dar explicação a tudo, principalmente aos fatos de ordem psíquica. Não é absolutamente necessário explicar uma coisa, para admiti-la, recebeis um soco violento, voltando-se, não vedes ninguém. Nem por isso deixastes de receber o golpe inexplicável e sois forçado a registrá-lo. A importância, o valor essencial desta obra, é provar que tais fatos existem, que há uma ordem de coisas, invisível e desconhecida, ao lado do mundo visível e conhecido, e que esse desconhecido merece estudado. A ação à distância de um ser sobre outro é um fato científico tão certo como a existência de Paris, de Napoleão, do oxigênio ou de Sirius. As pesquisas empreendidas em nosso trabalho, mesmo que se detivessem aqui, servindo exclusivamente para afirmar o fato a que acima nos referimos, teriam a mais alta importância e não lamentaríamos havê-las empreendido. Elas, porém, conduzem a muitas outras constatações não menos audaciosas, não menos surpreendentes e não menos verdadeiras. Ensinam os ocultistas que o homem é composto de 3 partes, a alma, o corpo astral e o corpo físico, e explicam as manifestações dizendo que o corpo astral do moribundo se escapa e se transporta para junto da pessoa impressionada. Não nos parece esta explicação satisfatória, por causa da diversidade de impressões. Uns são advertidos de uma morte pela visita de um gato, de um pássaro, de um cão, pelo suposto abrir ou fechar de um postigo, de uma janela, de uma porta, por meio de pancadas ou de passos ouvidos, por aparições de seres, sempre vestidos, por pedidos de preces, quando se trata de mortos, para se verem livres do purgatório. Aí estão, evidentemente, impressões pessoais produzidas por uma causa telepática, e não manifestações de um corpo astral que se tivesse transportado. Proclama-se, por vezes, nas ciências, como princípio axiomático, que uma hipótese deve abranger uma explicação completa. Eis aí um erro. Uma hipótese pode explicar certos fatos e não explicar outros. É o que sucede no caso de que nos ocupamos. Mas não consideremos como menos demonstrada a ação psíquica de um espírito sobre outro, à distância e sem o intermédio dos sentidos, ainda que esta ação não possa tudo explicar. Ela explica as impressões do cérebro, as aparições fictícias. Não explica os movimentos reais dos objetos. Uma teoria que explicava grande número das impressões mencionadas seria esta: uma pessoa, na ocasião de morrer, querendo ou não o querendo, a examinar, produziria no éter um movimento que iria impressionar um cérebro a vibrar sincronicamente e determinaria neste cérebro, do lado da região onde terminassem os nervos ópticos e auditivos, uma impressão que sofreria variações segundo o estado particular dessa região. Do percipiente. Por exemplo, carta 610, caso Cli, uma criança que tinha paixão pelas aves ouve um pio de pássaro, que o leva a procurar esse pássaro. Sabe-se, no dia seguinte, da morte de um parente. Não tenhamos, porém, a pretensão de saber, ao primeiro esforço, de que modo se opera a transmissão. A hipótese de vibrações esféricas ondulatórias do éter parece a mais racional, não basta, entretanto, para explicar todos os casos. Uma espécie de projeção do pensamento parece manifestar-se nos casos de transmissão mental magnética, que se poderia por vezes comparar a um chamado silencioso. Entretanto, em um chamado, em um grito, mesmo lançado expressamente para determinada direção, o som também é transmitido por ondulações esféricas através da atmosfera, do mesmo modo que a luz através do espaço. Produzir-se-á, porventura, uma projeção mais completa do espírito, uma espécie de exteriorização de força que se escaparia do ser em perigo de morte, para ir tocar no amigo a que se dirige. A hipótese é sustentável. Parece mesmo, por vezes, que o fantasma constituído pelo ser subconsciente do sujeito causa do efeito observado tenha arrebatado consigo alguns elementos materiais do organismo. 84 Uma projeção de forças psíquicas pode transformar-se em efeitos físicos, elétricos, mecânicos. A correlação das forças, suas mútuas transformações, ressaltam, até a evidência, dos estudos modernos.
O movimento, o calor, não se transformam, todos os dias, em eletricidade. Quando Kremeux, que fora fuzilado, faz ouvir a Clovis Hughes pancadas desferidas em sua mesa, é possível que não haja nisso uma influência cerebral, mas uma produção real de pancadas. Podem não ser sempre tais efeitos fictícios, subjetivos. As impressões produzidas sobre os animais, um plano que toca inteiramente só, um serviço de porcelana tirado ao chão, as sensações coletivas indicam realidades objetivas. Não somos, porém, de opinião que os elementos do problema estejam assaz estudados, quanto ao presente, para autorizarem uma conclusão definitiva, tanto mais que muito frequentemente parece certo que o moribundo não tenha podido pensar, de modo algum, na pessoa que soube telepaticamente de sua morte. Talvez que espírito, força, matéria não sejam mais do que manifestações diversas de uma mesma entidade inacessível aos nossos sentidos. Talvez exista um princípio único, ao mesmo tempo inteligência, força e matéria, compreendendo tudo, que existe e tudo, que é possível, causa primária e causa final, cujas diferenciações não seriam mais do que formas diversas de movimento. Assinalemos a este propósito, de passagem, que se o pensamento não deve mais ser considerado como uma secreção da matéria, mas sim como forma de movimento do princípio único, não é lógico afirmar o aniquilamento da inteligência pela morte do organismo. Sem dúvida, não representam as manifestações de moribundos um fato geral, uma lei da natureza, uma função da vida ou da morte, não parecendo elas mais do que uma exceção sem causa conhecida e sem razão aparente. A proporção não chega a ser talvez de 1 para 1000 mortos. Esta proporção daria ainda cerca de 50 manifestações de moribundos por ano em Paris. Verificar-se-á mesmo esse número? A eletricidade atmosférica nem sempre se traduz no deflagrar do raio. Não são nem a inteligência, nem o saber, nem o valor moral, quer do ser que morre, quer do que recebe a manifestação, que causam e orientam essas comunicações. Nelas as leis aparentes não são mais distintas do que nos efeitos do raio. Uma faísca elétrica vai ferir um ser vivo, um objeto, por efeito de uma circunstância ocasional, sem que a ciência lhe descubra as causas. Contudo, estas constatações psíquicas diversas nos encaminham os passos para uma ordem de coisas digna de toda a nossa atenção. Le Verrier frequentemente externava-me o pensamento de que na ciência o que há de mais interessante são as anomalias, as exceções. Sabia-o, de alguma sorte, por causa da descoberta de Netuno. Podemos dizer com Cario Dupré que, enquanto houver possibilidade de progresso, haverá fenômenos por explicar, e que quanto mais esses fenômenos nos pareçam impossíveis, tanto mais serão eles de natureza a fazer-nos avançar no conhecimento do enigma do universo. Acrescentaremos, com os autores dos Phantasms of the Living, que se pronunciou um divórcio entre as opiniões científicas dos homens cultos e as suas crenças. A velha ortodoxia religiosa, sendo muito estreita para conter a ciência do homem, a nova ortodoxia materialista, a seu turno, tornou-se demasiado estreita para conter as suas aspirações e os seus sentimentos. É chegado o momento de nos elevarmos acima do ponto de vista materialista e de chegar a concepções que nos permitam considerar como possíveis essas sutis comunicações entre as coisas visíveis e invisíveis, cuja ideia fecundou, em todos os tempos, a arte e a literatura. Starto star vibratis light, me souli do soul stric tros homi finere elemente ofierone. O amante, o poeta, todos os que sentiram entusiasmo por uma causa generosa, têm, em todos os séculos, inconscientemente respondido a esta interrogação de Tennyson. Para alguns, como, por exemplo, Goethe, em certas horas de arrebatamento, esta sutil comunhão dos espíritos aparece com uma luminosa claridade. Para outros, como Bacon, esta convicção se foi formando lentamente com os mínimos subsídios que o estudo cotidiano do homem vai revelando. Mas, pela primeira vez, sabemos que essas mensagens mudas viajam verdadeiramente, que essas impressões se expandem e se transmitem.
Dizemos que essa força é de ordem psíquica e não física, ou fisiológica, ou química, ou mecânica, porque ela produz e transmite ideias, pensamentos, exercendo-se sem o concurso de nossos sentidos, de alma para alma, de espírito a espírito. Nossa força psíquica dá, sem dúvida, nascimento a um movimento etéreo, que se transmite ao longe como todas as vibrações do éter, e se torna sensível para os cérebros em harmonia com o nosso. A transformação de uma ação psíquica em movimento etéreo, e reciprocamente, pode ser análoga à que se observa no telefone, em que a placa receptiva, idêntica à placa de transmissão, reconstitui o movimento, não por meio do som, mas da eletricidade. Isso não passa, entretanto, de simples comparação. A ação de um espírito sobre outro, à distância, sobretudo em circunstâncias tão graves como a da morte, e da morte súbita em particular, a transmissão do pensamento, a sugestão mental, a comunicação à distância, não são mais extraordinárias que a ação do ímã sobre o ferro, a atração da lua sobre o mar, o transporte da voz humana pela eletricidade, a revelação da constituição química de uma estrela pela análise da sua luz, do que todas as maravilhas da ciência contemporânea. A diferença que há consiste apenas em que tais transmissões psíquicas são de ordem mais elevada e podem pôr-nos a caminho do conhecimento do ser humano. A sequência gradual do nosso exame levar-nos-á, provavelmente, a admitir que há aparições reais, objetivas, substanciais, duplos de pessoas vivas e talvez mesmo manifestações de mortos. Não antecipemos, porém. Como quer que seja, a telepatia pode e deve ser inscrita doravante na ciência, como realidade incontestável. Os espíritos podem agir uns sobre os outros sem o intermédio dos sentidos. A força psíquica existe. Sua natureza permanece desconhecida. 7. O mundo dos sonhos. Diversidade indefinida dos sonhos, fisiologia cerebral, sonhos psíquicos, manifestações de moribundos recebidas durante o sono, a telepatia nos sonhos. Os fenômenos psíquicos com que nos acabamos de ocupar podem produzir-se durante o sono, tanto quanto no estado de vigília. Até o presente, o sono e os sonhos têm sido muito estudados, é certo, por grande número de observadores perspicazes, 85, mas é preciso confessar que eles se acham ainda incompletamente elucidados. O sono não é um estado excepcional em nossa vida, é, pelo contrário, uma função normal de nossa existência orgânica, da qual representa, pelo menos, um terço. O homem ou a mulher, que viveu 60 anos, dormiu 20, pouco mais ou menos. As horas de sono, 3.000 por ano, são, sem contradita, horas de repouso, de reparação vital, tanto para o cérebro como para os membros em repouso, não são, porém, horas de morte. Nossas faculdades intelectuais permanecem em atividade, com a diferença de que é o inconsciente que age, e não a nossa lógica consciente do estado de vigília. Do mesmo modo que pensamos constantemente em uma ou outra coisa, em estado de vigília, sonhamos constantemente, durante o sono, quer nos parecer. O sonho é a imagem da vida. Aqueles cujas ideias são vigorosas, cujos pensamentos são poderosos, têm sonhos intensos. Os que pouco pensam, fracamente sonham. Há número igual de sonhos e de ideias e todas as classificações tentadas têm sido quase todas ilusórias. Nem sempre nos lembramos dos sonhos. Aliás, não nos recordamos de 3/4 partes dos pensamentos que atravessaram nosso cérebro durante o dia. Para fixar um sonho, a sua passagem, cumpre despertar bruscamente e prestar viva atenção a ele, pois que não há o que se desvaneça mais depressa do que um sonho. Em geral é coisa de 1 ou 2 segundos e, se não o fichamos imediatamente, ele se desvanece como um sonho. Grande número de autores asseguram que somente sonhamos pela manhã, antes de despertar, ou à noite quando acabamos de adormecer. Entretanto, basta que despertemos ou que se desperte alguém a qualquer hora da noite, para constatar que se estava sonhando. Afirma-se também que o sonho é produzido pelo ato de despertar. De forma alguma, evidentemente, pois que nos sentimos por vezes muito felizes de nos livrarmos de um pesadelo, e certos sonhos são bastante violentos para obrigar-nos a despertar. A questão do sono completo, do repouso absoluto do espírito, não me parece resolvida.
Em geral sonhamos com as coisas de que nos ocupamos e com as pessoas que conhecemos. Há, entretanto, exceções estranhas, e os pensamentos mais intensos do dia, por vezes, não têm repercussão alguma durante o sono que se lhe segue. As células cerebrais que estiveram associadas a esses pensamentos estão exaustas e repousam, e quase sempre isso nos proporciona a felicidade. Por outro lado, o tempo e o espaço desaparecem. Acontecimentos de várias horas, mesmo de vários dias, podem desenrolar-se em um segundo. Podeis recuar a grande número de anos no passado, a vossa infância, com pessoas mortas desde muito tempo, sem que essas longínquas recordações pareçam enfraquecidas. Encontrais em sonho, sem espanto, personagens de um outro século. Pode-se também sonhar com coisas que jamais sucederam e que seriam aliás impossíveis. Imagens extravagantes e burlescas, das mais disparatadas, associam-se sem a menor verossimilhança. Certos sonhos provêm, mesmo, de uma transmissão hereditária. Mil causas diversas atuam sobre os sonhos, exteriormente ao próprio espírito, uma digestão difícil, uma respiração contrafeita, qualquer má posição do corpo, o roçar do lençol, da camisa, uma coberta muito pesada, um resfriado, um barulho, uma luz, um odor qualquer, o contato das mãos, a fome, a sede, a plenitude dos tecidos, tudo atua sobre os sonhos. Pode-se assinalar, por exemplo, a este propósito, uma alucinação hipnagógica assaz frequente, aquela que nos faz cair em um buraco, tropeçar em um degrau de escada, tombar ao fundo de um precipício. Ela se manifesta geralmente um pouco depois do começo de nosso sono, no momento em que os membros, relaxando-se inteiramente, fazem, parece-me, mudar de súbito de lugar o centro de gravidade de nosso corpo. Sem dúvida é esse deslocamento subitâneo de nosso centro de gravidade que dá origem a esse gênero de sonhos. Quando nos ocuparmos do tempo, teremos ocasião de voltar a tratar da admirável rapidez dos sonhos. As atitudes do sono tendem a um equilíbrio passivo. Todas as atividades sensoriais se obscurecem gradativamente e o ouvido do mundo exterior chega por transições insensíveis, como se a alma se retirasse lentamente para os seus mais íntimos redutos. Cerram-se as pálpebras e os olhos são os primeiros a adormecer, velando o sentido da vista. Em seguida perde o tato suas faculdades de percepção e logo adormece. O olfato por sua vez se amortece. O último a retirar-se é o sentido da audição, sentinela vigilante, para advertir-nos em caso de perigo, mas também ele acaba cedendo. Então o sono é completo e o mundo do sonho se abre diante do pensamento com sua infinita diversidade. Na minha juventude, entre os 19 e 23 anos, divertia-me em observar os meus sonhos e em escrevê-los ao despertar, com os comentários que podiam explicá-los. Continuei depois, muito raramente porém, a tomar novas notas a esse respeito. Acabo de encontrar esse registro, assaz volumoso. Tirara eu desse sonho certas conclusões interessantes. Desse registro inédito extrairei alguns sonhos e algumas reflexões que me parecem ter todo o cabimento nesta parte do presente livro. Deixara eu o Observatório de Paris, em consequência de dissentimento com o respectivo diretor, Leverrier, e fora encarregado, no departamento das longitudes, dos cálculos relativos às posições futuras da Lua. Sonho que estou no Palais Royal, na Galeria de Orleans, em companhia do livreiro Ledoyen, e que o Sr. Leverrier entrecompra minha primeira obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Vendo-me lá, pergunta o comprador, olhando para mim, é dele? Sim, senhor senador, responde o livreiro, e é esse o nosso maior êxito de livraria. Havia diversas pessoas no estabelecimento. Desaparecem todas elas, como por encanto, e encontro-me a sós com Leverrier, em imenso salão de hotel. Estais satisfeito no departamento das longitudes? Pergunta-me ele com os Mateu, os Langier, os Delaunay. Melhor faríeis em voltar para o observatório. Estou muitíssimo bem, repliquei. Aqueles cálculos são mais interessantes do que as vossas reduções de observações. Lá, não tendes futuro, continuou ele. Em vosso lugar, eu entraria para um ministério. O Sr. Rowland recebeu um pedido para admitir-me nos trabalhos públicos, na repartição de estatística de França. Rowland. Não, Legoix, tendes razão. Mas recusei.
A astronomia está acima de tudo. Entretanto, na vida principal é ter-se boa colocação. Não estamos na Terra para comer, mas para nutrir nosso espírito com os alimentos que ele prefere. Sois muito desinteressado. Não alcançareis nada. Não compreendemos do mesmo modo a ciência. Para mim, ela não é um meio, tem em si mesma a sua própria finalidade. Poderia confiar-vos no observatório um cargo importante, mas seria preciso para tanto que vos demitisseis imediatamente do departamento das longitudes e que eu tivesse a garantia de que não deixaríeis mais o observatório. E por que deixaria eu uma situação que realizaria uma parte das minhas esperanças? O que chamais a filosofia astronômica é uma quimera. A astronomia é o cálculo serve-lhe de base, nada mais. Veremos, acrescentou ele, rodando sobre a perna direita e, dirigindo-se para uma porta alcatifada que conduzia, como pareceu-me na ocasião, ao apartamento que ocupava no hotel, deixou-me a sós com as minhas reflexões. Levantei-me, batiam 7 horas. Este sonho se explica muito facilmente pelas minhas preocupações nessa época. Nele o ilustre astrônomo conserva,